Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. O duo Abreu. Corria a história de um sujeito que era capaz de pular de uma plataforma de 15 metros e mergulhar com exatidão para dentro de uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro. O mundo inteiro comentava, mas ninguém sabia como que ele conseguia realizar a proeza. Um milionário resolveu pagar $1 milhão para que o mergulhador revelasse o segredo. O mergulhador embolsou o dinheiro e abriu o jogo. Eu uso um funil. Tanto pela certeza da execução quanto pela qualidade do funil empregado, os mergulhadores legendários do violão brasileiro são Sérgio e Eduardo Abreu. Ouvimos de John Johnson, La Vecchia Pavan and Galliard, interpretada pelo duo de Sérgio e Eduardo Abreu. A trajetória de Sérgio e Eduardo teve um impacto realçado por sua brevidade. Nascidos no Rio de Janeiro, respectivamente em 48 e 49, vindos de uma família de professores de violão, eles estudaram com a mesma professora por mais de 10 anos. Aos 15 anos de idade já eram artistas prontos, aos 20 já tinham uma carreira internacional. Aos 25, com 3 LPs gravados, o irmão mais novo abandonou a carreira e hoje trabalha nos Estados Unidos com eletrônica.
Sérgio, o mais velho, seguiu como solista por mais algum tempo e, com pouco mais de 30 anos, decidiu também abandonar os palcos e se dedicar integralmente à luteria, atividade na qual é hoje o número 1 no Brasil. Hoje, poucas pessoas com menos de 50 anos de idade tiveram a chance de vê-los ao vivo. Isso seria uma história corriqueira, não fosse a natureza incomum de seu talento e personalidade, que parece não se encaixar confortavelmente numa realidade cultural brasileira. A maneira bem pouco ortodoxa com que se concentraram num repertório seleto e intransigentemente centrado na tradição clássica mais severa se conjugou à obsessão por um grau de controle técnico praticamente inalcançável. Entretanto, talvez só quem tenha trabalhado na busca de uma meta artística comparável seja capaz de avaliar o quanto a natureza foi generosa com eles. Eu já tive o privilégio de conhecer grandes músicos em todas as áreas, pianistas, regentes, cantores, mas poucas vezes eu conheci alguém que tivesse um domínio tão completo e tão natural de tudo que interessa em música quanto Sérgio Abreu. E o Sérgio diz que quem tem facilidade é o irmão.
ouvimos de Bach a Fantasia BWV 906 para cravo, numa transcrição de Sérgio Abreu, interpretada pelo duo de Sérgio e Eduardo Abreu. O avô deles foi um dos professores mais importantes do Rio de Janeiro e já foi focalizado num de nossos programas anteriores. Meu avô, o Antônio Rebelo, era o principal músico da família. Sérgio Abreu. Na verdade, ele era a personalidade central em todos os sentidos. Mas meu pai, o Osmar Abreu, também era muito bom violonista, embora nunca tenha tido a missão de se tornar músico profissional. Meu pai tinha uma facilidade técnica muito grande, mas meu avô era mais profundo. Minha mãe estudou piano desde jovem, como convinha naquela época, aliás. Tocar piano fazia parte da educação de uma jovem de boa família. Na verdade, ela era muito musical, pelo que eu pude avaliar quando, nos últimos anos de vida, ela retomou o piano. Ela era muito cuidadosa, tinha um fraseado bonito e ela também tocava um pouco de violão. Eu tenho até fotos dela tocando em duo com Jodacil Damasceno, quando os dois eram bem jovens. Também tenho fotos de meus pais e meu avô fazendo trios com 2 violões e piano. Tanto eu quanto o Eduardo, nós começamos a estudar com o nosso avô, Antônio Rebelo, e também com o nosso pai, Osmar Abreu. Passado mais ou menos um ano, nosso avô achou que a gente precisava de outra pessoa para orientar a gente, né? E ele tinha uma admiração muito grande pela Monina Távora. Então ele nos apresentou a ela e pouco tempo depois ela começou a dar aula para a gente regularmente. A Monina deixou logo bem claro que ela queria fazer um trabalho a longo prazo. Nada seria feito com pressa. Então nós começamos a estudar regularmente com ela, começamos a construir um repertório, tanto de solos como de duos, que ela achava que era muito importante a gente tocar junto. Então houve um estudo contínuo durante 2 anos, antes da gente fazer um primeiro teste em público. Ela gostou do resultado desse teste e aí 1 ano depois nós fizemos nossa estreia em público aqui no Rio de Janeiro, em 1963. Seguiu-se um recital a cada ano. Em 64 nós demos outro recital aqui no Rio. Em 65 não tocamos no Rio. Ela organizou para a gente uma viagem a Buenos Aires e mais uma vez, no ano seguinte, nós fizemos uma outra apresentação no Rio de Janeiro. Nossa estreia no exterior ocorreu em Londres, em 1968, e logo após essa estreia, a gente teve o convite para gravar o primeiro LP para a Decca inglesa. De Domenico Scarlatti, a sonata para cravo índice Kirkpatrick 159, tocada pelo duo Abreu.
Esta é uma faixa do LP de estreia dos irmãos. Curiosamente, aqui eles ainda tocavam sem unha no dedo polegar. Este disco apresentava também algumas gravações solo de cada um deles. De uma forma geral, ele demonstra o formato desenvolvido sob a égide da professora Monina Távora. Nós estudamos durante 10 anos com a Monina Távora. Sérgio Abreu. Ela foi uma pessoa muito marcante. Ela chamava atenção pelo entusiasmo que ela tinha por tudo. Tudo que ela pensava era a longo prazo. E ela explicava pra gente, vocês têm que construir um repertório. Então ela fazia a gente estudar um grupo de peças e largar. Estudar outras peças. Depois voltar a essas mesmas peças. E de vez em quando ela gostava de pedir pra gente tocar uma música que a gente não tocava há meses. Né? Ele disse, e aquela peça que eu nunca mais ouvi vocês tocarem? Toca aí pra ver como é que tá. A gente ficava assim... às vezes ficava até surpresa que não saía tão ruim quanto a gente pensava. E a receita dela era, quando a gente pegava uma música, largava durante meses, voltava, largava, voltava, largava. Quando depois passava vários meses sem tocar, você pegava a música e ela saía bem, então estava pronta para ser tocada em público. Porque aí podia você estar nervoso, podia estar com mão fria, podia estar nevando, podia o que fosse e saía de qualquer jeito. Uma coisa que a Monina aconselhava sempre era, antes de começar a estudar uma peça, estudar a música mentalmente, saber a estrutura da música, onde começa, onde terminam as frases, os pontos culminantes, onde havia os crescendo, onde vai diminuindo, para a gente, quando começar a dedilhar, pensar no resultado musical e não simplesmente pensar em colocar as notas debaixo dos dedos. A técnica tinha que estar sempre a serviço da música, ou seja, não adiantava tocar escalas rápidas, arpejos rápidos, quer dizer, ela fazia a gente trabalhar escalas e arpejos, sobretudo para conseguir igualdade no som, né? As notas todas iguais, mudar de posição sem se notar, mas a ênfase era sempre na técnica em função da música. A Monina reclamava sempre quando a música ficava engasgada, quando tinha um buraco na mudança de posição. Ela passava o tempo todo insistindo que o violão precisa cantar, que o violão tem que cantar, não pode ser um instrumento seco. E ela era fanática pela beleza da sonoridade, né? O som não podia ser feio nunca, mas os fortíssimos não podiam ser quebrados nunca, tinha que ser um som firme, um som redondo, né? E os pianíssimos não podia ser um som assim, que, como ela chamava, né? Que solta e cai na tua frente, né? Ele tinha que ter densidade, pianíssimo, mas com densidade para atravessar uma sala de concerto e chegar até a última fila.
De Jean-Philippe Rameau, 3 peças do livro de 1726, Allemande, Le Rappel des Oiseaux e Le Cyclope. Transcrição de Sérgio Abreu e interpretação de Sérgio e Eduardo Abreu aos violões. A Dona Monina tinha um conceito do violão bem especial, porque apesar dela ter estudado alguns anos com Segovia, antes ela tinha estudado piano e nunca largou o piano a vida inteira. Sérgio Abreu. Então ela tinha uma visão do violão fora dos maneirismos da época. Por exemplo, ela sempre aconselhava a gente a ouvir todo tipo de música. Não ficar limitado ao violão ou, de preferência, até nem ouvir muito violão, né? Para a gente não ser muito influenciado pelos outros violonistas. Raramente ela tocava alguma coisa pra gente no violão. Quando ela queria mostrar alguma coisa, ou ela cantava ou sentava no piano e tocava. Ela nos aconselhava a ouvir todo tipo de música. Os grandes pianistas, violinistas, muita música de câmara, bons cantores. Então, com frequência, depois de uma aula, ela nos dava uma pequena pilha de disco, de LPs, para trazer para casa e ouvir e depois comentar com ela, né? Depois de muitos anos, ela nos disse que ela não gostava de tocar na nossa frente para que nós não fôssemos influenciados pela maneira pessoal dela tocar. Ela queria que a gente se desenvolvesse a nossa maneira, não a maneira dela.
de Mário Castelnuovo Tedesco, o Prelúdio e Fuga em Si maior, interpretado pelo duo Abreu de Violões. À parte as aulas com Monina Távora, a formação musical do duo foi feita em casa por iniciativa própria e sempre buscando um equilíbrio entre conhecimento teórico e sensatez no uso dos ouvidos. Mas eles também tiveram aulas com um compositor uruguaio nascido na Itália e criado no Brasil, Guido Sant'Orsola, sempre que ele ia ao Rio de Janeiro. A admiração de Sant'Orsola pelos irmãos deu origem a duas obras bem importantes dedicadas a eles, uma das quais é esta sonata para 2 violões. Sant'Orsola tenta dar uma face humana e dinâmica ao procedimento dodecafônico. O duo Abreu nunca teve particular interesse por obras contemporâneas, mas para o ambiente do violão dos anos 60 e 70, esta peça até que era bem arriscada.
De Guido Santorsola, a Sonata para 2 violões em 3 movimentos, tocada pelo duo de Sérgio e Eduardo Abreu. O critério em duo era o seguinte: Sérgio Abreu. a gente pegava uma penca de músicas, seja originais para 2 violões, ou que eu estava fazendo um arranjo. A gente pegava um trecho razoável, uma página. A gente dava uma tocada naquilo, rápida assim, gravava e ouvia. Soava bem, a gente ia em frente e tentava o resto. Podia sair bem ou não. Se não saísse, se o resultado depois não fosse satisfatório, de lado. Mas se ficasse um resultado aceitável, a gente trabalhava em cima daquilo. Estou cheio aqui de arranjos que só tem 1 ou 2 páginas. Em 1969, o duo fez seu segundo LP, desta vez com a CBS. A partir daqui, Sérgio Abreu também se responsabilizou pela edição dos discos, ou seja, pela escolha dos excertos que são cortados dos vários takes e costurados manualmente na época numa versão final. Nós teremos a oportunidade de ouvir os LPs completos em outra ocasião, mas aqui só queremos deixar uma ideia da sonoridade líquida do duo e do equilíbrio poético de suas interpretações.
De Albéniz, Evocación, da suíte Ibéria para piano, transcrita por Sérgio Abreu e tocada pelo Duo Abreu. Acho que essa questão de transcrição depende de quem toca, né? Sérgio Abreu. As transições do Segovia funcionam para o Segovia, as do Brim funcionam para o Brim. Acho que eu fazia para dois violões, funcionam quando eu e meu irmão tocávamos, das gravações, né? Enfim. Mas às vezes outras pessoas tocam aquilo, não me entusiasma. Eu não tocaria. O terceiro e último LP do Duo Abreu, de 1970, traz 2 concertos para 2 violões e orquestra de compositores italianos expatriados, Sant'Orsola e Castelnuovo Tedesco, com a orquestra de câmara inglesa. Aqui ele já demonstra uma personalidade artística mais cristalizada e o LP é de um nível uniformemente excepcional.
de Mário Castelnuovo Tedesco, o terceiro movimento Molto Vivace do Concerto para 2 violões e orquestra, Sérgio e Eduardo Abreu aos violões, acompanhados pela Orquestra de Câmara Inglesa, regida por Enrique García Asensio. Depois deste disco, nas palavras de Sérgio, eles continuaram tocando recitais por mais alguns anos, mas não conseguiam entrar num acordo sobre o que gravar e o contrato com a CBS acabou caducando. Ambos estavam experimentando novos caminhos técnicos individualmente, o que criou problemas de conjunto talvez imperceptíveis para quem estivesse de fora, mas que parcialmente compuseram um quadro que levou Eduardo a abandonar a carreira musical. O legado do duo Abreu consiste, portanto, de apenas 3 LPs que têm um status, obviamente, legendário, aos quais hoje podemos adicionar algumas gravações feitas ao vivo em concertos ou programas de rádio, graças à gentileza de Sérgio Abreu em recuperá-las e fornecê-las ao nosso programa. A ele, portanto, a nossa gratidão não só por isso, mas por nos conceder essa entrevista, ele que é bastante avesso a entrevistas, aliás. Também um muitíssimo obrigado a Ricardo Dias pelo funil e por ter conduzido essa entrevista exclusiva no Rio de Janeiro. E, como sempre, a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.